Vamos fazer a leitura da palavra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, a seguir diz assim: mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, imitando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Louvado seja Deus. Até aqui, pode se assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adorando e glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gálatas, que fala acerca dos frutos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, aleluia, esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. O primeiro passo, meus irmãos, aleluia, para desenvolvermos o fruto do Espírito, louvado seja o nome do Senhor, é o querer. Nós precisamos querer o fruto do Espírito sobre nós, sobre as nossas vidas. O fruto do Espírito nada mais é do que a natureza divina, a natureza de Deus agindo sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós sabemos que a natureza do homem é pecaminosa, que os frutos da carne é a cobiça, a imoralidade sexual, a inveja, a mentira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí vai uma lista bem grande de glutonaria, bebedices, louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que apraz a nossa carne, que faz bem para nós mesmos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e que entristece o Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a natureza do homem é pecaminosa. A carne inclina para as coisas da carne, mas aquele que é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário que eu e você queira que os nossos frutos sejam diferentes. É necessário que haja em mim você o querer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele trabalha, aleluia, de acordo com a nossa vontade de se aproximar dEle, de acordo com a nossa vontade de se entregar para Ele, porque Deus, Ele é educado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós sabemos, meus irmãos, aleluia, que é por isso que Jesus, Ele chega para um homem chamado Nicodemos, e ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, aleluia, porque aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito, louvado seja o nome do Senhor. O homem quando nasce, aleluia, de pai e de mãe, ele nasce da carne, ele nasce, aleluia, do pecado, aleluia, para o pecado, porque a natureza do homem é pecaminosa, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então é por isso que eu e você nós precisamos passar pelo novo nascimento. Aleluia. O que é esse novo nascimento? O novo nascimento, aleluia, é a renúncia, é dizer não para a carne, aleluia, é decretar uma guerra contra a carne, para que o nosso espírito sobressaia, para que o fruto do Espírito sobressaia sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário nascer de novo. Caminhar com Cristo é necessário que haja em mim, que haja em você uma mudança de vida. Caminhar com Cristo é necessário que haja em nós uma mudança de comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é da carne, aquele que é sujo, suje-se mais.
E aquele que é limpo, limpe-se mais. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, abrindo mão das nossas vontades carnais, entregando, aleluia, as nossas vidas para Cristo, buscando uma mudança em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e procurando, aleluia, louvado seja Deus, desenvolver o fruto do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos, aleluia, que o fruto do Espírito não cabe a nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a própria palavra diz o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é um fruto meu, não é um fruto seu, mas é do Espírito Santo de Deus que habita sobre as nossas vidas. E é por isso que quando nós pregamos, a honra é dele, quando nós louvamos, a honra é dele, aleluia, quando nós fazemos uma obra de caridade, a honra e a glória é de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque de nós mesmos nós somos incapazes, louvado seja o nome do Senhor, de fazer coisas boas, porque o homem é mau, louvado seja o nome do Senhor. É Deus. Aleluia. E nós sabemos, meus irmãos, que hoje nós vivemos em um contexto, louvado seja Deus, aonde, aleluia, parte da Bíblia tem sido ignorada, aonde as pessoas não pregam mais o evangelho da mudança, as pessoas não pregam mais a palavra verdadeira, louvado seja o nome do Senhor. Algumas partes da Bíblia não são mais nem lidas na igreja, porque a teologia atual, ela nos ensina a ignorar partes da Bíblia. E deixa eu te dizer uma coisa, quando nós começamos a ignorar parte da Bíblia, aleluia, nós estamos decretando a falência da Bíblia Sagrada. Nós estamos começando a enxergar não a Bíblia mais como um livro espiritual, mas começamos a enxergar como a Bíblia como um livro de história, como um livro de conto de fada ou de romance, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia, aleluia, é mais, aleluia, do que a minha vontade. A Bíblia é a própria vontade de Deus sendo revelada para mim e para a tua vida. Então nós precisamos não encaixar, aleluia, a Bíblia no nosso contexto, aleluia, de interesse próprio, mas nós precisamos encaixar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Sabe por quê? Aleluia, porque a Bíblia é a constituição do homem e da mulher de Deus, daquele que quer morar no céu. Então não dá para ficar ignorando parte da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é um contexto perigoso, é uma área de risco, aleluia. E é por isso, aleluia, que muitas pessoas vêm para a igreja, não tem mais uma mudança de comportamento, não tem mais uma mudança de caráter, não tem mais uma mudança nas suas vestimentas, porque o que é pregado hoje em dia é que Deus quer o coração, mas Deus não quer apenas o coração, Ele nos comprou por inteiro, corpo, alma e espírito, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer até os teus pensamentos, Deus, Ele quer as suas atitudes, as suas ações, louvado seja o nome do Senhor. O seu comportamento é importante para Deus. E aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entender, meus irmãos, que o fruto do Espírito, o fruto, quando fala de fruto, fala de apenas um fruto. Mas esse fruto, aleluia, ele tem alguns rumos. É como se fosse um limão, uma laranja, uma mexerica, que nós descascamos e ela tem alguns rumos, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, aleluia, nesta noite nós vamos meditar acerca desses rumos do fruto do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Para que eu e você venhamos trabalhar a nossa vida de maneira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos cada vez mais se aperfeiçoar e se encaixar de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com o que está escrito na nossa palavra de Deus, porque a Bíblia não é um livro qualquer para eu e você ficar escolhendo a parte que serve e a parte que não serve, mas a Bíblia é a vontade de Deus revelada para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia.
aleluia. E eu quero falar acerca de algum dos gomos do fruto do Espírito. O primeiro, aleluia, citado na Bíblia Sagrada é a caridade. Quando nós falamos de caridade, nós falamos de amor ao próximo. Nós falamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de abrir mão dos nossos interesses, de abrir mão das nossas vontades para servir alguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a caridade, ela não está aqui em primeiro lugar por acaso, não. Ela está aqui, sabe por quê? Porque toda, aleluia, o Antigo e o Novo Testamento, a lei e os profetas se resumem no amor. Amor a Deus, amor ao próximo, louvado seja o nome do Senhor. Então a caridade, ela já vem em primeiro plano, já vem em primeiro lugar. E eu e você, nós precisamos desenvolver, aleluia, buscar em Deus, aleluia, desenvolver, aleluia, a caridade dentro de nós, desenvolver este amor uns pelos outros dentro de nós, para que os nossos frutos sejam frutos do Espírito, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a segunda, aleluia, o segundo gomo do Espírito chama-se gozo. Quando nós falamos de gozo, nós falamos de alegria, mas não é uma alegria, louvado seja o nome do Senhor, momentânea. Quando alguém te conta uma piada, quando este gozo aqui está falando de um gozo de vida, de uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que vive com Cristo, que tem o fruto do Espírito. Ela tem gozo pela vida própria, tem gozo pela esposa que tem gozo pelos filhos que tem, aleluia, tem gozo pela casa que tem, louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria contínua, é uma alegria diária sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então este, aleluia, é o segundo gomo do fruto do Espírito que nós precisamos desenvolver em nós. E para desenvolver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esta parte, eu e você, nós temos que ter em nós o sentimento de gratidão, porque existem pessoas que nunca estão contentes com nada. Ela almeja uma casa, quando consegue, ela quer mais outra, e quer mais outra, e quer sempre mais outra, e deve querer, mas não deve colocar à frente das coisas de Deus, e não deve deixar de agradecer, aleluia, pelas coisas que Deus já fez em nossa vida. Então o melhor lugar, aleluia, é onde você está. O melhor lugar é na presença de Deus, sendo grato a Ele, aleluia, e alegre, aleluia, diante dEle pelas coisas que Ele tem feito na tua vida. Mais gratidão, para que nós possamos viver o gozo, para que nós possamos viver uma alegria plena diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós sejamos carrancudos. Deus não nos quer, aleluia, viver, que nos vê de cara virada uns para os outros, louvado seja o nome do Senhor, mas que tenhamos alegria. Aleluia. O terceiro gomo desse fruto se chama paz. Aleluia. Mas quando nós falamos de paz, nós não estamos falando, aleluia, da paz que o mundo dá, mas da paz que transcende todo o entendimento, que é a paz que Jesus nos dá. Não conforme a paz do mundo, aleluia, que nós estamos bem quando tudo vai bem, mas esta paz do Espírito Santo é quando nós estamos em meio à guerra, é quando nós estamos em meio às provações, em meio às tribulações. Ainda assim nós conseguimos ter paz diante das adversidades. E Deus é o Deus que tem esta paz para derramar sobre a tua vida nesta noite. O nosso Deus é o Deus que tem essa paz para derramar sobre a tua família nesta noite. Você pode até passar pelo problema, pode até passar pela dificuldade, pode até passar pela prova, mas passa dando glória a Deus. Passa em paz, aleluia, porque Deus é contigo. Andar com Cristo não é sinônimo de ausência de problema, não. Aleluia, mas andar com Cristo é cantar diante das provações, adorar diante das provações. Louvado seja o nome do Senhor.
E agora nós vamos falar sobre o quarto gumo, chamado longanimidade. Louvado seja Deus. A longanimidade, louvado seja o nome do Senhor. É quando a pessoa aprende a se suportar. Aprende a se suportar, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. Aprende a se suportar por interesse de outrem, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ser cristão é ser espelho, ser cristão é ser exemplo. Então, aleluia, o gumo da longanimidade é o que vai fazer com que eu e você, aleluia, não venha se abster de muitas coisas para dar exemplo para outras pessoas. Isso se chama longanimidade. Você abre mão de fazer muitas coisas que você sabe, aleluia, que você pode fazer, mas você não vai fazer para não dar mau exemplo para outras pessoas, porque você sabe que você é um espelho e que as pessoas olham para você como exemplo de vida. Então a longanimidade é quando eu e você, aleluia, aprendemos a se suportar, as nossas falhas, as nossas fraquezas, por interesse de outrem, para que outras pessoas não venham pecar, para que outras pessoas não venham, aleluia, fraquejar por causa de nossas vidas. Aleluia. Existe, aleluia, o quinto, chamado benignidade. Louvado seja o nome do Senhor. A benignidade, aleluia, louvado seja Deus, é quando o sujeito ele desenvolve uma boa índole. É quando, aleluia, eu e você como cristão, aleluia, nós se tornamos uma pessoa, aleluia, com uma boa índole, uma pessoa prestativa, uma pessoa mais educada, uma pessoa mais amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Mais justa, louvado seja o nome do Senhor. Que recepcionista, que recebe com alegria. E essas são as qualidades que eu e você devemos ter. Nós devemos ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, simpáticos para com os outros, não por maldade, não por interesse próprio, mas para que o nome de Cristo seja glorificado na minha e na tua vida. Vamos procurar desenvolver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essa boa índole sobre as nossas vidas, para que as pessoas possam olhar para mim e para a tua vida e enxergar em mim você um homem de Deus, enxergar em mim você uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que tudo isso aconteça, tem que haver mudança. Para que tudo isso aconteça, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver guerra do Espírito contra a carne. E esta guerra nós travamos na oração, nós travamos no jejum, nós travamos na obediência, aleluia, no tomar a cruz e seguir a Cristo, e no aceitar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não podemos ler a Bíblia apenas para conhecer, mas nós lemos a Bíblia para praticar, para que não sejamos apenas simpatizantes da palavra de Deus. Porque senão, meus irmãos, se não houver mudança, se não houver transformação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós somos apenas simpatizantes, somos apenas pessoas que gostam da palavra de Deus, que simpatizam por ela, mas não aceita ela na sua vida. E nós precisamos aceitar, precisamos passar pelo novo nascimento, precisamos abster da carne, louvado seja o nome do Senhor, para fortalecer o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Existe, aleluia, o sexto, chamado bondade. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos de bondade, aleluia, aleluia, descarece até de apresentação. Uma pessoa bondosa, ela é amiga. Uma pessoa bondosa, ela é companheira. Uma pessoa bondosa, ela não tem maldade em seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa bondosa, ela prefere honra uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E é desta maneira que nós temos que viver como cristão. Aleluia. Vamos buscar, aleluia, os gomos do fruto do Espírito para as nossas vidas.
Vamos buscar, aleluia, ter mais comunhão contigo, com Jesus, deixar a palavra de Deus entrar dentro do nosso coração, deixar com que a palavra de Deus transforme as nossas vidas, não por imposição, mas por amor, por querer, por voluntariedade, para que o nome de Cristo seja glorificado. Sabe por quê? Porque após nós obedecer tudo que está escrito na palavra de Deus, nós somos servos inúteis e infiéis, porque fizemos só aquilo que fomos ensinados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe o sétimo gumo chamado fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos ter uma atitude de fé. Nós precisamos, aleluia, desse gumo do fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor na nossa caminhada, porque se você quiser agradar o coração de Deus, você precisa ter atitude de fé diante dele. Você precisa acreditar no seu milagre. Precisamos buscar desenvolver a fé, e é por isso que nós, aleluia, fazemos as nossas petições. É por isso que nós fazemos as campanhas de oração. É por isso que nós fazemos o nosso jejum. Nós nos aproximamos de Deus, aleluia, para exercer a nossa fé diante do Senhor. A fé é uma ferramenta importante que pode ressuscitar, que pode curar, louvado seja o nome do Senhor, e que pode dar vida, que pode te fazer prosperar, louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja Deus, se nós acreditamos, louvado seja o nome do Senhor, que seremos arrebatados com Cristo, louvado seja Deus na sua vinda, isso é por fé. Então nós precisamos da fé para sermos salvos, nós precisamos da fé para subir na nuvem, e é por isso que Paulo diz: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Nós podemos até partir para a sepultura, mas a fé tem que estar guardada, porque uma hora você vai ouvir a voz do Mestre te chamar, e você vai ter que levantar da sepultura para ter um encontro com Ele. Aleluia. Existe um nono gumo chamado mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de mansidão, os irmãos já sabem quais são as atribuições de uma pessoa mansa. Uma pessoa, quando nós falamos de um animal manso, é um animal, aleluia, que ele aceita, aleluia, aleluia, a vida para a qual ele foi chamado. Um animal manso, ele suporta um cavalo manso, ele suporta a sela. Um cavalo manso, ele suporta, aleluia, um soldado em cima dele, ele suporta os arreios em sua boca. E nós precisamos ter esta mansidão para suportar, aleluia, tudo aquilo que a nós é imposto pela palavra de Deus e fazer com alegria. Nós precisamos ter esta mansidão uns para com os outros. Nós não podemos tratar tudo a ferro e fogo, toma lá da cá, falou, levou, falou que queria, escutou o que não queria. Não é assim que o cristão vive na terra. Mas Jesus nos ensina a sermos mansos, simples como a pomba, prudente como a serpente. Precisamos clamar a Deus por esses gumos do Espírito em nossas vidas. Mansidão, aleluia, mansidão, aleluia, para receber a palavra de Deus, mansidão para praticar a palavra de Deus, mansidão para transmitir a palavra de Deus, mansidão para suportar os fracos na fé. Mansidão é a palavra que nos ajuda a suportar as imposições de Deus, aleluia, sobre as nossas vidas e as fraquezas uns dos outros. E por último nós temos, aleluia, o nono gumo, que é o gumo da temperança. Quando nós falamos de temperança, nós falamos de uma pessoa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia,
aleluia, que tem sobriedade para comer, que tem sobriedade, aleluia, para se alimentar, que tem sobriedade, aleluia, sobre o domínio próprio. Existe o pecado da gula, e louvado seja o nome do Senhor, que também não deixa de ser pecado. Existem pessoas que destroem o templo com excesso de bebida, existem pessoas que destroem o templo com excesso de comida, pegam diabetes, existem pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não tem a temperança, e é por isso que Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós precisamos ter a temperança, precisamos ter esse domínio próprio, para saber se alimentar, para saber beber, louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas. Precisamos buscar, aleluia, as virtudes do fruto do Espírito Santo, para que as pessoas olhem para mim e para a tua vida e vejam que você é um homem, uma mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que as pessoas olhem para mim e para a tua vida e possa ver uma transformação, possa ver a mudança. Nós sabemos que a gula, ela mata. Quem come doce demais morre de diabetes. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão pecado como o excesso de bebida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter essa temperança. Louvado seja o nome do Senhor. E cuidar do templo que é o nosso corpo. Louvado seja Deus, que é morada do Espírito Santo de Deus. E agora, meus irmãos, para encerrar esta mensagem, aleluia, aleluia, eu quero chamar a atenção para uma pergunta, aleluia. Quem é que ganha com tudo isso? Somos nós mesmos, orando, quem é que ganha? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Quando você pratica o amor, você sente um alívio, você sente um prazer dentro de si. Quando você tem a alegria, louvado seja o nome do Senhor, não precisa nem explicar o que é alegria. Quando você tem a paz, louvado seja o nome do Senhor em meio às tempestades. Quando você tem longanimidade, quando você tem domínio próprio, e você sabe que precisa dar um exemplo, quando você tem benignidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que tem uma boa índole, quando você tem a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, você é o maior beneficiário de tudo isso. Quem ganha com tudo isso somos nós mesmos. Sabe por quê? Porque os frutos do Espírito, os frutos do Espírito, ele nos edifica. O fruto da carne nos destrói. E Deus quer o melhor para você. Aleluia, carregar a cruz, obedecer, aleluia, não é um problema, obedecer é um prazer, aleluia, e torna-nos o primeiro beneficiário de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena obedecer a Deus, vale a pena se aproximar de Deus, aceitar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, vale a pena, aleluia, abrir mão dos desejos carnais e buscarmos, aleluia, as virtudes do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que você mesmo seja beneficiado com a salvação, para que você seja beneficiado com uma vida plena, com uma vida próspera, com uma vida de alegria. Louvado seja o nome do Senhor e de gozo diante de Deus. Aleluia. Então nesta noite nós vamos terminar com a oração. Louvado seja Deus, orando, pedindo a Deus para que Deus possa colocar, aleluia, o desejo em nosso coração de buscar o fruto do Espírito Santo, que nós possamos, aleluia, nesta noite ganharmos forças para continuar a caminhada, para aceitar a palavra de Deus em nossas vidas, e para que nós venhamos tomar a nossa cruz, para que nós venhamos aceitar a mudança que nós precisamos, para que nós mesmos sejamos beneficiados com tudo isso. Louvado seja Deus. Vamos ficar de